E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que Deus se digne a abençoar em nossos corações esta palavra que nós acabamos de ler. Oremos. Mais uma vez te buscamos, ó Deus, pedindo que Tu abençoes este culto, para que a Tua palavra possa sair com verdade, com veracidade, e possa encontrar guarida nos corações ouvintes. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de considerarmos o livro de Daniel, que foi escrito durante o cativeiro babilônico, que ocorreu entre os anos 605 a.C. a 536 pelo próprio profeta Daniel, vamos aos antecedentes do cativeiro babilônico, para entendermos a situação em que ocorreu os escritos do livro profético. No ano 932 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos. Isso se deu após a morte do rei Salomão, e o motivo dessa divisão está descrito em 1 Reis, capítulo 12, e 2 Crônicas, capítulo 10. O povo que antes formava um só reino, dividiu-se em 2 reinos rivais. Reino do Norte, que continuou com o nome de Israel, tendo mais tarde como capital a cidade de Samaria, e Reino do Sul, ou Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. 10 tribos de Israel formavam o Reino do Norte: Ruben, Simeão, Gade, Dan, Issacar, Asser, Zebulon, Naphtali, Efraim e Manassés. Nomes dos filhos de Jacó, que se constituíram em tribos e assim formavam o Reino do Norte. 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim. No ano 722 a.C., a cidade de Samaria foi sitiada e tomada pelos assírios. Isso significou o fim desse reino. As tribos de Israel foram dispersas para outras terras e outros povos. De outras terras conquistadas pelos assírios, vieram habitar em Samaria, dando origem ao povo samaritano. Daí explicar por que os judeus tinham rivalidade com os samaritanos, porque não era um povo nativo da terra, mas uma mistura de povos que foram colocados ali. A derrota de Israel
não foi motivada pela supremacia dos assírios, mas pelo pecado do seu próprio povo. Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo para que fosse punido por suas transgressões. Como acontece conosco? Às vezes nós somos envergonhados pelos ímpios, não porque Deus quer dar vitória aos ímpios, mas sim Deus quer nos punir pela nossa desobediência. Sempre aconteceu assim na história e tem acontecido nos tempos atuais. Com a extinção do Reino do Norte, ficou apenas o Reino do Sul. Nos anos 608 a 597 a.C., reinava em Judá o rei Jeoaquim. Naquele tempo, duas nações lutavam pelo domínio daquela região, a Assíria e o Egito. Faraó Neco, rei do Egito, subira para batalhar contra o rei da Assíria. 2 Reis, capítulo 23, versos 28 a 29. O rei Josias, temendo pela segurança do seu próprio reino, se aliou ao rei da Assíria para lutar contra o Egito. Sendo infeliz em sua iniciativa, morreu na batalha em 608 a.C. Faraó Neco, que era o rei do Egito, em represália, invadiu Jerusalém, destituiu o rei Jeoacás, filho de Josias, quando este reinava apenas 3 meses. Impôs pesado tributo a Judá e constituiu rei a Eliaquim, irmão do deposto Jeoacás. 2 Reis, capítulo 23, versos 26 a 27. Jeoaquim, mudando-lhe o nome para Jeoaquim. Jeoaquim, ao contrário do seu pai Josias, foi um rei ímpio e não andava nos caminhos de Deus. Jeoaquim rasgou, os irmãos terem uma ideia de como esse rei era perverso. Ele rasgou e queimou o rolo que tinha as mensagens do profeta Jeremias e mandou prender o seu autor. Quem quiser saber sobre isso, leia o profeta Jeremias. Esse texto está registrado no capítulo 36, versos de 20 a 26. Mandou matar também o profeta Urias, porque suas mensagens eram contra os seus interesses. Jeremias, capítulo 26, verso 20 a 23. Não só o rei era ímpio, cruel, mas também muitos dos sacerdotes e profetas eram apóstatas e fanáticos. Para os verdadeiros servos de Deus, o lugar mais perigoso era o templo. Irmãos, imaginem, o lugar mais perigoso ser o templo, a casa de Deus. E hoje não é diferente, tem certos templos aí que são mais perigosos do que lá fora. No ano 605 a.C., novos acontecimentos vieram modificar o cenário político-militar da conturbada região. Uma vitória de Nabucodonosor sobre Faraó Neco consolidou a posição da Babilônia como nova potência mundial. Joaquim submeteu-se ao novo vencedor e continuou como rei de Judá, reinando durante 11 anos. A invasão de Babilônia e conquista de Judá deu-se em 4 momentos. A primeira, no ano 605 a.C., no 3º ano do rei Joaquim, está registrado no texto que nós lemos, Daniel, capítulo 1, versículo 1. E levou cativo alguns jovens judeus, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então esses jovens, eles foram levados cativos na primeira invasão da Babilônia contra Jerusalém. Isso ocorreu no ano 605 a.C. A segunda invasão ocorreu em
597 a.C., houve uma segunda leva de judeus para a Babilônia, e nessa leva quem estava? O profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Por que Ezequiel foi? Justamente para que o povo não se esquecesse da palavra, para que fosse alentado numa terra idólatra. Deus enviou um profeta àquele lugar para que, através das mensagens de Ezequiel, o povo fosse alimentado numa terra pagã. Terceira ação militar da Babilônia ocorreu no ano 587 a.C. Zedequias era rei na ocasião e foi derrotado, e a cidade de Jerusalém completamente destruída. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. O profeta Jeremias cita um quarto contingente ou uma quarta invasão no ano 582 a.C. A finalidade da profecia de Daniel é mostrar que Deus estabelecerá o seu reino eterno. Apesar do fracasso do povo de Israel, Deus escolheu Abraão para revelar-se ao mundo por meio dos seus descendentes. A promessa feita a Abraão foi: em ti serão benditas todas as nações. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Esta promessa cumpriu-se em Jesus Cristo. Deus queria um povo exclusivo, onde ele seria o próprio rei. Mas Israel preferiu um rei humano e rejeitou o domínio de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7. A palavra hebraica El significa Deus. Encontramos o vocábulo como sufixo, como terminação em muitos nomes bíblicos, como por exemplo Ismael, Israel, Daniel, Misael, por aí afora. Outros, como também o nome Israel, mas Deus concluirá o seu plano a respeito de falhas e fracassos humanos. Na visão de Daniel, os 4 reinos humanos foram mostrados como inoperantes para resolver os problemas mundiais. Conteúdo do livro de Daniel: os 6 primeiros capítulos são históricos, os 6 últimos capítulos são proféticos. Daniel significa Deus é meu juiz. Trata-se de um profeta diferenciado. Ele era da família nobre e temente a Deus. Tinha preparo intelectual, era inteligente, não tinha defeito físico, era formoso. Quantas qualidades existia naquele jovem. A batalha de Carquemes, ou melhor, no final do ano 665, a batalha de Carquemes, 606 a 605, marca a vitória de Nabucodonosor contra Faraó Neco do Egito e o fim do reino de Judá e, consequentemente, o início do grande império babilônico, que é o centro onde vão se desenvolver os primeiros atos de Daniel. Terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, corresponde ao ano 605 a.C., em que Daniel foi deportado para a Babilônia juntamente com seus colegas judeus, Misael, Ananias e Azarias. Vamos considerar alguns aspectos desta derrota do povo de Deus e, consequentemente, ida daquela comitiva para estudar e servir em terra estranha. O profeta Jeremias, no capítulo 25, fala sobre a causa do cativeiro e o tempo de sua duração. Meus irmãos, Jeremias profetizou essa invasão, mas profetizou também o tempo que o povo ficaria como escravo da Babilônia. O povo poderia se arrepender, como os ninivitas se arrependeram e foram poupados. Se Israel
agisse como os ninivitas agiram, Deus teria preservado aquele povo e evitado aquela derrota. Mas o povo não se arrependeu, como só é acontecer o povo de Deus de hoje, que muitas vezes são punidos porque não se arrependem dos seus pecados. Deus não tem prazer na morte dos que morrem. Convertei-vos, pois, e vivei. Era a mensagem do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Daniel, juntamente com seus colegas, não tiveram escolha. Eles foram obrigados a ir por ordem do rei. Não tinha como escolher. Deus escolheu que eram esses jovens. E assim eles foram levados cativos. O rei Nabucodonosor era um ditador. Sua autoridade era absoluta. Fazia o que queria e tinha que ser respeitado. Eles foram para a Babilônia para estudar a língua e cultura babilônica, com tudo pago num período de 3 anos. Se aprovados, o emprego estaria garantido no palácio do rei. Se fossem reprovados, certamente perderiam as suas vidas, seriam mortos. A pergunta que não pode faltar: você, caso pudesse escolher um país ímpio, sob o governo de um ditador que lhe oferecesse uma bolsa de estudo grátis, emprego garantido nas condições de Daniel, você iria? Quantos jovens estão abandonando o nosso país em busca de uma conquista em terras estranhas? Para Daniel não houve escolha. Ele foi obrigado a ir. Acontece que Daniel, ao se encontrar naquela situação, sabia que tudo o que estava acontecendo era com a permissão de Deus, como um castigo ao seu povo, conforme o registro de Daniel capítulo 9 e Jeremias capítulo 25. Ele sabia também que a misericórdia de Deus é infinita e o seu amor imensurável. No capítulo 9, verso 18, tendo incluído a si mesmo no grupo dos que pecaram contra o Senhor, por pertencer a este povo. Vejam, o altruísmo deste grande homem de Deus. Ele podia se excluir daquele grupo. Não, eu não pequei, o povo é que pecou, mas ele diz: eu também pequei juntamente com o povo. No verso 18, ele se inclui no grupo que pecou contra Deus por pertencer a esse povo. Daniel clama com a alma: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas fiados em tuas misericórdias. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o autor diz, Jeremias: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Daniel sabia também, por conhecer a história da sua nação, que além da disciplina que Deus queria aplicar ao seu povo, usando a nação pagã, Deus estava oferecendo todas as chances a Nabucodonosor e a sua corte de se converter ao Deus vivo, como ocorreu com o faraó no Egito. Há, porém, uma grande diferença entre seguir uma carreira pensando em conquistas materiais, como acontece com muitos políticos dos tempos atuais, ou ser envolvido numa situação, mas priorizando em qualquer situação o reino de Deus, como aconteceu com o profeta Daniel. Daniel priorizou o reino de Deus verdadeiro, ao decidir não se contaminar com as iguarias do rei. Foi Deus quem preparou toda a situação para que aqueles jovens estivessem
naquela nação. Sim, mas a responsabilidade de Deus excluiria as responsabilidades deles de maneira alguma. Deus prepara situações para nós, mas Ele observa qual será a reação de cada um de nós diante daquela situação provocada por Ele. Assim Deus observava as atitudes daqueles jovens. Ora, se Deus nos coloca num certo lugar perigoso para levar a termo os seus propósitos, é porque temos uma missão a cumprir. Essa missão só será cumprida se no meio das trevas permanecermos na luz. Assim entendeu Daniel: Deus é o meu juiz em todo lugar, até na Babilônia. Que maravilha! Deus, o nosso Deus, tanto pode nos salvar do perigo, como nos livrar dentro do perigo. Pode impedir que a tentação se aproxime de nós, como nos dá forças para vencer essas tentações, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele não livrou Daniel do perigo, mas deu-lhe salvação no perigo. A maneira como Daniel enfrentou a situação é digna de ser reconhecida. Agora vamos analisar o seguinte fato: se Daniel comesse os alimentos do rei, é bem provável que os seus companheiros também o seguissem, pois Daniel exercia uma grande influência na vida dele. Era um líder. Todos desonrariam a Deus por praticarem a idolatria, comendo alimentos considerados imundos ou oferecidos em sacrifício a ídolos. Se recusasse a comê-los, correria o risco de atrair para si a ira do poderoso e arrogante rei Nabucodonosor. O que fazer? Ele poderia ter protestado energicamente: eu quero ser fiel ao meu Deus, nunca comerei de alimentos sacrificados a deuses pagãos. Se quiserem podem me matar, mas não vou trair ao meu Deus. Poderia agir dessa forma, como alguns agem, insanamente, sem sabedoria. Seria sem dúvida um meio de enfrentar a situação e de resolver o problema. Porém fica no ar a pergunta: seria a maneira mais sensata que um filho de Deus usaria numa situação como essa? Claro que não. Daniel escolheu o caminho sobremorno, pacífico, o caminho excelente, o caminho da humildade. Assim, irmãos, a humildade aliada à firmeza e convicção inabalável da sua fé em Deus, nessa situação dirigiu-se ao chefe dos eunucos, pediu que lhe permitisse não se contaminar com as iguarias do rei, comendo apenas legumes e bebendo água. Ele não exigiu, vejam bem, não exigiu, ele pediu com educação. Quanta nobreza e fineza de caráter revela a maneira de Daniel proceder. Qual a diferença que fez Daniel na corte babilônica? Qual foi a influência dele? Primeiro, salvou sua vida e a vida dos seus companheiros com essa atitude. Segundo, salvou a vida dos conselheiros do rei, que estavam também a prêmio, cabeça a prêmio. Terceiro, tirou a angústia do rei ao ministrar-lhe a revelação de Deus. Quarto lugar, tornou Deus conhecido no mundo pagão da Babilônia. Vejam qual foi o resultado da vida de oração e de fé e obediência a Deus, o que aconteceu naquele lugar onde Daniel estava. Quinto lugar, falou para o rei que o reino dos homens é falho, e Deus o substituiu
viria por um reino divino que seria eterno. Daniel, capítulo 2, versículos 44 a 45. Ao ouvir a palavra de Deus na interpretação do sonho ministrada por Daniel, qual foi a reação do rei? Então, Daniel é um homem de Deus, foi colocado ali com um propósito de Deus, e Daniel cumpriu a missão para a qual ele foi designado. Falou ao rei o que tinha que falar, agiu como deveria agir um cristão, com humildade e sabedoria. Qual foi a reação do rei? Primeiro, exaltou o Deus de Daniel. Nabucodonosor não era crente, mas ele reconheceu o poder do Deus de Daniel. Foi exaltado pelo rei arrogante, pagão. Segundo lugar, deu presentes a Daniel e o colocou como governador da província da Babilônia. Terceiro lugar, mudou o seu humor. Antes estava irado, hostil para com os sábios, agora estava dócil e satisfeito com a interpretação de Daniel. Crente pode mudar o humor de muita gente, arrogante, irado. Ele tem que agir em conformidade com a palavra de Deus. Quarto lugar, Nabucodonosor curvou-se diante de Daniel como se ele fosse um Deus e entregou seus amigos ao seu pedido na corte. A pergunta que não fazemos diante da reação do rei é a seguinte: o rei se converteu depois dessa experiência? Talvez alguém queira perguntar isso. Não. Ele se tornou nova criatura? Não. Vamos considerar o que Nabucodonosor fez motivado pelo sonho da estátua. O que ele fez? Ao invés de se inspirar na estátua para glorificar a Deus, usou aquela revelação para seu próprio engrandecimento. Segundo, a estátua do sonho só tinha cabeça de ouro. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua toda de ouro, de 30 metros de altura por 3 de largura. Terceiro, comparando Daniel 3,6 com Apocalipse 13,15, a ideia de exaltação do ego é a mesma. Tanto Nabucodonosor quanto o imperador romano tiveram a mesma aspiração de ser adorado como Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 15:5 se lê: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então Nabucodonosor queria ser adorado através daquela imagem, e a besta queria ser adorada também através da imagem. Em Daniel capítulo 3, versículo 6, Daniel faz um decreto que qualquer pessoa que não se prostrar e não adorar a estátua do rei seria lançado dentro do forno de fogo ardente. A ordem foi para todos adorarem a estátua do rei, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto de Daniel não menciona Daniel nessa empreitada. O foco está nos 3 companheiros que, por inveja dos seus acusadores, talvez por despeito de não conseguirem ocupar postos que eles estavam ocupando, de confiança no rei, a acusação era a seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem nem a estátua de ouro que fizeste adorar. Daniel capítulo 3, versículo 12. O que aprendemos com a atitude desses homens é: o crente não deve esperar que o mundo reconheça o que você faz de bom para a sociedade. O crente sempre é mal visto, mesmo que ele realize obras de caridade,
mesmo quem procura ajudar as pessoas da sociedade, as mais carentes, qualquer tipo de movimento filantrópico, isso não significa nada para o mundo. O mundo continua olhando os crentes com certo ódio, com certa ressalva. A mesma mão que te acaricia pode te apunhalar pelas costas. Cada tentação vencida hoje nos fortalece para vencer os ataques maiores de amanhã. Pelas decisões certas, dia após dia, o nosso caráter cristão amadurece. E isso nós vemos na vida de Daniel e desses 3 jovens que lá estavam. A ação de Deus na vida desses jovens, qual foi? O poder de Deus na vida desses jovens não se limitava à sua terra natal. Só o curso exigido pelo rei não dava condições aos jovens para cumprir o que Deus planejava para a vida deles. Não bastava eles serem instruídos e aprovados no concurso elaborado pelo rei, mas eles precisavam de algo mais. Deus deu-lhes dons. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Daniel foi contemplado por Deus com o dom de interpretar sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Daniel, capítulo 5, versículo 12, que seriam essenciais na cultura babilônica. Na Babilônia de Nabucodonosor, como no Egito nos dias de José, os sonhos eram um meio reconhecido dos deuses se comunicarem com os homens. Faraó e posteriormente Nabucodonosor teriam recebido comunicações de Deus por meio de sonhos e precisavam, portanto, não só de que quem os interpretasse, mas que dessem conselhos adequados ao monarca após a interpretação. Assim Deus preparou os seus servos para essa importante missão transcultural. A prova final do curso, após 3 anos de curso intensivo, os jovens fizeram uma prova final. A banca examinadora era o próprio rei Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 19, diz que o rei falou com eles diretamente. O resultado, o rei falou com eles, e entre todos não foram como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel, capítulo 1, versículos 19 a 20. Conclusão: vários aspectos da vida com Deus chamam a atenção neste texto de Daniel, assim como os pais de Daniel e seus amigos instruíram seus filhos de forma correta a respeito da Bíblia e do Deus da Bíblia. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Precisamos assegurar para os nossos filhos e alunos da EBD uma boa educação religiosa baseada na palavra de Deus. Se formos fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida, pessoal, familiar, profissional, podemos contar com Ele para nos direcionar. Precisamos causar um impacto no ambiente social, sermos bons profissionais, bons alunos nas escolas, bons maridos, esposas, filhos, bons pais, enfim, bons cristãos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo diz:
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós não precisamos esperar ocasiões especiais para testemunhar. Os judeus aproveitaram a primeira oportunidade para testemunharem de Jesus. A verdadeira fé é aquela que crê e confia em Deus, apesar de todas as evidências contrárias. A verdadeira fé vem acompanhada da obediência à palavra de Deus e da renúncia ao eu e ao pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em Deus genuína é comprovada pelas obras, ou seja, por meio do compromisso com Cristo através da igreja. Tiago diz, capítulo 2, versículo 17, que fé sem obras de Deus é morta. Daniel realizou essa obra de fé que agradou a Deus, que assim anunciou a ordem a Daniel pelo anjo Gabriel. No princípio, diz o anjo a Gabriel, estava de joelhos na presença de Deus. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Ele começou a orar. Antes de terminar a oração, já vinha a resposta de Deus. Eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Toma, pois, bem o sentido da palavra e entende a visão de Daniel, capítulo 9, versículo 23. A visão é para o final dos tempos, ou seja, o cumprimento da última semana, a 70ª da profecia de Daniel. Nós estamos nesta última semana. E o profeta amado de Deus encerra sua mensagem com as seguintes palavras: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Sejamos assim como estrelas, sempre agindo com justiça, ensinando a justiça, brilhando como estrelas para sempre. Daniel, capítulo 12, versículos 2 a 3. Que Deus assim nos abençoe.